Bom, vou falar também do segundo semestre para vocês. O segundo semestre também tem algumas peculiaridades. Por exemplo, não é mais Pass No Record, não é passou ou não aparece no boletim, mas é ABC No Record. Passou, aparece a nota que você tirou. Não passou, de novo não aparece no boletim. Então, o primeiro ano tem essa mamatinha aí para você conseguir nivelar, tal. Se for muito mal, não aparece no boletim. Isso é um. Quais foram as aulas que eu fiz? Eu não vou falar de moradia porque eu continuei morando na German House. Mas nesse segundo semestre eu já estava cada vez mais ligada no Number Six. O que é Number Six? É uma fraternidade na qual eu tinha recebido um convite, né? Vou até explicar um pouquinho esse lance de moradia. Porque assim, quando você chega no primeiro ano, tem um negócio chamado Rush Week. É uma semana na qual todas as fraternidades, irmandades, repúblicas procuram os novos convidados para essa fraternidade. Né? Você acaba sendo um membro dessa fraternidade se você for convidado. O convite é para a vida toda, então é bem interessante. Mas como funciona? Nesse Rush Week, meio que as pessoas têm uma semana para se provar. Nós temos uma semana para provar que a gente é legal para a fraternidade. E a fraternidade tem uma semana para provar que é fantástica para a pessoa. E no primeiro semestre eu tinha feito o Rush. Tinha adorado uma fraternidade que chama Number Six, que é uma casa bem internacional. E bom, tinha recebido um convite, tinha aceitado. E daí no segundo ano, normalmente, a pessoa acaba se mudando para a fraternidade. Então no segundo semestre eu já passava muito mais tempo na fraternidade, por mais que eu não morasse lá, mas meus amigos eram muito mais de lá do que da casa alemã, da German House. Então assim, por mais que eu ainda morasse na German House, e era uma distância de 3 minutos andando, quase todo o tempo eu passava o dia todo na fraternidade. Então de moradia é isso que eu tenho para falar do segundo semestre. De realmente currículo, o que eu fiz no segundo semestre? Eu fiz de novo 4 matérias. Eu fiz uma matéria para continuar o cálculo 2, 1802, que é de novo cálculo, mas agora com várias variáveis. Muito similar a Item 01, 1801, no lance de tem as aulas que são opcionais, tem as provas, tem as aulas de exercícios, tem os problem sets, então bem uma continuação daquilo. No lado de física também foi uma continuação, era 802, então era de novo aquele lance de TIL, que você ia na aula, respondia quizzes, fazia experimentos, então era uma continuação também. E daí o que eu fiz de diferente? Eu queria aprender mais de economia, porque naquele lance que eu falei de ter que ter aulas de outras matérias, eu queria meio que fazer uma concentração em economia. E eu fiz 1401, que é microeconomia, que eles explicam o micro de como funcionam as coisas, desde de supply and demand, né, que é demanda e supply, com várias outras coisas. Eu amei economia, amei. Também tinha problem sets, também tinha prova final, então também não reparavam se você não fosse na aula, não estavam nem aí. Tinha que fazer o problem set, tinha que fazer a aula final, a prova final e as provas intermediárias. Peguei muito amor por economia, amei microeconomia, e daí tinha que ter outras aulas para fazer depois. Tinha o lance também, e daí eu comecei a fazer as aulas de engenharia, né? Porque no final desse segundo semestre você tem que declarar qual que é o seu curso. Eu queria fazer pelo menos uma aula de engenharia para ver se eu gostava ou não. E estava num momento de transição. Eu fiz a última vez que ia ser oferecida uma aula histórica, que é 6001. É tipo, 6 é o curso de engenharia eletriz na computação, 001 é tipo a aula inicial. Só que estava mudando o currículo e tal, então era a última vez que ia ser oferecida. Essa aula era bem intensa, enquanto todas as outras aulas, a grande maioria são 12 unidades, essa era 15. E a premissa era que você ia aprender a programar numa linguagem diferente, que é uma linguagem que chama Lisp, mas é uma linguagem muito pura para você entender realmente o que é programação. Eu amei essa aula não existe mais no MIT. Era uma aula que realmente demandava muito tempo, porque tinha muitos projetos que você tinha que programar, então você tinha que entregar coisas que funcionavam programaticamente, né? Então isso era bem interessante. Então, assim, em termos de matéria, foi esse o semestre. 6001, que era programação, 1401, que era microeconomia, cálculo, que era a continuação de antes, e física, que era a continuação de antes. E daí, mais uma coisa que eu fiz muito nesse semestre, eu consegui um novo emprego. Então, continuei com aqueles 2 que eu fazia, que era o Tech Calling e Admissions Office,
mas eu comecei a procurar um negócio que chama EUROP. EUROP é Undergraduate Research Opportunities, oportunidades de pesquisa na graduação. E eu achei no Media Lab, que é um laboratório super legal, tem um vídeo sobre isso também, uma pesquisa sobre como usar robôs para criar aparelhos, telefones, que possam ser mais ligados ao que uma criança realmente espera de um telefone. E eu fazia de tudo, eu consertava robô, eu dava ideia, nossa, tinha um monte de coisa, tinha muita coisa que eu fazia. Então eu comecei a fazer EUROP, também era algo pago e também era algo que você podia trocar por crédito, você escolhia se você queria que fosse pago ou te dar unidades de matérias. E nesse semestre eu comecei a procurar muito estágio. Por quê? Porque depois do segundo semestre tem as primeiras férias, grandes férias, né? E as primeiras grandes férias são 3 meses que você pode ou ir para as férias ou trabalhar. Então eu comecei a prestar para trabalhar. Os 2 principais que eu procurei era para trabalhar na Morgan Stanley em tecnologia, lá em Wall Street. Então não era banco para trabalhar em finanças, era para trabalhar em tecnologia. E eu comecei a correr muito atrás da Microsoft também. Eu queria muito trabalhar na Microsoft. Quase sempre eles não buscavam as pessoas de primeiro ano, eles queriam umas pessoas com mais experiência. Mas eu me enfiava. Tinha sessões de informação sobre o trabalho, eu ia, conseguia o contato de quem era o recrutador, mandava mensagem, explicava o quanto eu estava a fim de fazer isso. E no final eu acabei conseguindo os 2 empregos, decidi ir para Microsoft e depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só uma coisinha, antes desse semestre que eu estou descrevendo para vocês, entre o primeiro e o segundo, tem o que eles chamam de IAP. Teve um vídeo sobre isso já, Independent Activities Period, período de atividades independentes. O que eu fiz durante o IAP? Eu resolvi fazer um monte de aula legal, tipo aula que não conta para crédito, mas que você aprende um pouquinho de culinária, um pouquinho de dança, um pouquinho de yoga. E resolvi fazer também aula de italiano. Então eu fiz italiano, foi bem legal, uma aula super intensiva, 3, 4 horas por dia de italiano. Foi super legal. E por último, nesse primeiro ano, eu fiz um pouquinho de esportes também. Tem o lance que você tem que fazer pelo menos 4 aulas de esportes. E nesse primeiro ano eu fiz dança moderna. Então assim, esse foi o meu primeiro ano no MIT. Esse segundo semestre e o primeiro semestre que era parte do outro vídeo.